você chegou, hoje sou eu, todos iguais. Vamos cantar. O canto é uma oração, né? A gente, quando canta, está orando 2 vezes. É Vamos verdade. cantar. Quando eu penso em Jesus, na bondade em seu amor, sinto dentro de minha alma o perfume de uma flor. Sinto dentro de minha alma o perfume de uma flor. Estas flores que eu plantei na seara de Jesus, eu estou colhendo agora como réstias de luz. Eu estou olhando agora como réstias de luz. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos fazer uma leitura inicial do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier e o Espírito de Emmanuel. É a lição número 40, que fala fé. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Jesus, está no Evangelho de Marcos. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção do desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola, doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lastimáveis consequências. A sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, tortura o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto energético de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. É do livro Vinha de Luz. Quem vai fazer a prece, fica à vontade. Quem vai fazer, Valéria, a prece? Regina? Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nós agradecemos essa oportunidade de estarmos reunidos, Pai querido, em seu nome, na presença dos amigos espirituais que aqui se encontram conosco, junto aos nossos irmãos em fé, nossos irmãos de Jesus, que conosco comungam nesse momento de aprendizado, nesse momento de fraternidade.
Pedimos, Pai, pelos nossos irmãos que não puderam comparecer a esse trabalho de live, aos irmãos que estão nos ajudando na nossa casa, Divino Espírito Santo, trazendo para nós a oportunidade, trazendo para nós as vibrações de amor, para que nossa reunião, nosso estudo possa ser coroado de êxito. Que nós possamos acompanhar a nossa irmã nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, principalmente das nossas vibrações, Pai, para que possamos aprender os conhecimentos que a nossa irmã irá passar e, sobretudo, pedir a Deus com muita fé e amor para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Fortaleça, Mestre Jesus, a nossa fé, fortaleça o nosso amor, fortaleça o nosso desejo de ajudar e de nossos irmãos. Ampara o nosso país, ampara todo o planeta, Pai, que nesse instante precisa de tanta luz, de tanto amor, de tanta compreensão, Pai querido. Que nós possamos entender a realidade que acontece e possamos vibrar para que as coisas melhorem a cada dia, sem perder nunca, Senhor, a esperança, a fé de que dias melhores virão, seja no plano espiritual, seja no plano material. Portanto, Senhor Jesus, fique conosco, nos ampare e nos ajude, e permita que possamos iniciar a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Ivone? Oi. Não dá para fugir, não. Está querendo fugir, Ivone? Está escondendo, Ivone? Cadê o C? Não dá, né? Não dá, eu até que tentei, tá, Marinho? Gente, boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos os nossos amigos espirituais, encarnados, desencarnados, que contam neste grupo conosco, né? O capítulo de hoje falando sobre a fé que transporta montanhas, né? Só o título já nos dá uma grande força, né? A fé que transporta montanhas, né? Quantas montanhas, né, nós temos aqui impedindo a nossa caminhada, né? Nos fazendo muitas vezes fraquejar em várias situações. Mas é essa fé, principalmente no item que nós vamos ler agora, que é o item de 1 a 5, os itens de 1 a 5, que fala sobre o poder da fé, né? Mas quando a gente fala assim, fé, a gente observa que a fé é uma palavra das mais comuns, né? No sentido assim de que nós ouvimos qualquer contexto, em todo segmento religioso ou mesmo não religioso, nós sempre estamos assim ouvindo a palavra fé. Nós estamos sempre conversando sobre a fé, não é? Entre os conceitos assim de fé que nós temos a crença religiosa. A fé é uma crença religiosa, né? Tem outro conceito que pode ser um testemunho, é a certeza de atingir determinado fim, né? É a crença religiosa, é a confiança, é a fé. E a doutrina espírita, ela complementa, né, esses conceitos, trazendo para nós a fé raciocinada, né? Nós não podemos simplesmente acreditar em todas as coisas que falam, em todas as coisas que acontecem, principalmente em relação à fé. Posso falar, aconteceu isso, eu tenho fé, sim, todos nós temos fé, mas nós temos que analisar muitas coisas que acontecem. Então, Kardec trouxe isso para o nosso conhecimento, que a fé ela é baseada na razão. A doutrina espírita tem como base a razão, não é? O conhecimento científico. Então, a fé ela tem que ser raciocinada. Não é a mesma coisa que nós observamos das várias notícias que nós temos, várias mensagens que tem através de Zap, né? Quantas coisas horrorosas já aconteceram, quantas até destruições, né? Por a gente sair replicando tudo que nós recebemos, né? Recebi uma mensagem, a pessoa sai replicando, daqui a pouco diz que não é nada disso. Aí volta atrás, gente, desculpa, não é fake, né? Mas quanta coisa já aconteceu, quanta coisa já foi, e quanta coisa até já prejudicou muita gente. Então, essa fé raciocinada, ela vale para tudo na nossa vida, né? Nos mostrar
e temos que ter calma nas nossas ações, calma naquilo que nós estamos analisando. Não posso analisar uma coisa... Desculpa. E sair dizendo que aquilo é certo. Né? Eu tenho certeza que isso é certo. Não. Vamos analisar, vamos ver com calma se é isso mesmo ou não. De acordo com Emmanuel, né, o homem foi alimentado durante muitos séculos por uma fé cega, uma crença que era imposta pela força, era imposta, né, por vários motivos, imposta por preconceitos, e viviam daquela fé cega, não analisavam, não tinham nem como, não era um tempo que se podia, que tinha esses conhecimentos, esclarecimentos, para fazer essa análise a respeito da fé, do poder da fé. Não é? E com a doutrina espírita, esse conceito de fé, ele é renovado. Né? Porque nós sabemos, já na metade do século XIX, não tem mais espaço para nós continuarmos ainda com essa fé cega. Não tem mais espaço para isso, né? Porque a doutrina espírita, de mãos dadas, né, com a ciência, de mãos dadas, né, com os conhecimentos científicos que estão chegando a todo momento, né, vem abrir, vamos dizer assim, esses esclarecimentos, vem abrir essa luz para todos nós na humanidade, né, através do raciocínio, através da análise daquilo que deve ser a nossa fé. E eu fico observando, assim, também interessante, quando a gente fala de fé, fico observando essa palavra, que é uma palavra pequenininha, né? Como Jesus mesmo disse, que é do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é mínimo, né? Mas que tem uma força muito grande, que tem um poder muito grande, né? Que é a ela que nós recorremos nos nossos momentos mais aflitivos, né? Porque é essa fé, é esse poder da fé que nos sustenta. E é interessante observar como as pessoas que, vamos supor, naquele momento de aflição, endereçam, né, os seus pedidos, endereçam as suas aflições, assim, vamos dizer assim, para seres diferentes, né? Nós sabemos que tem um Deus supremo, né? Deus está acima de tudo. Mas como as pessoas parecem que têm assim, um aconchego, não é? Direciona aquela aflição ou aquele pedido para vários outros seres. Por exemplo, né? Deus é o ser supremo, está acima de tudo. Né? Mas ouvimos muito quando as pessoas falam, eu tenho muita fé em Deus. Mas já ouvimos outra, eu tenho muita fé em Jesus. Eu tenho fé nos meus orixás. Eu tenho fé no Preto Velho. Eu tenho fé, não é varia, né? Tem fé em Bezerra de Menezes, irmão Sheila, né? Vamos lá para quando muitas pessoas estão diante assim de causas mais impossíveis ou causas assim, entre aspas, perdidas, tem aquele direcionamento, né, para Santa Rita, São Santo Expedito, São Judas Tadeu, né, que são tidos assim como santos das causas impossíveis ou das causas perdidas. Então, como se fosse assim, um ser bem próximo, né? Mais aconchegante, que a gente tem aquele carinho e aquela força ao mesmo tempo, aquela certeza quando endereçamos o pedido. Quando muitas pessoas querem força, querem proteção nas lutas diárias contra o mal, né? As pessoas têm fé em São Jorge, eu recorro a São Jorge, recorremos a São Jorge. Então, nós entendemos assim, vamos considerar o quê? São todos intermediários, né, de Deus, a quem nós endereçamos todas essas preces, todas essas petições, elas vão chegar a Deus. Né? Mas é interessante observarmos essa variedade que, graças a Deus, temos desses espíritos, né, que estão sempre prontos, sempre caminhando ao nosso lado, né? E a palavra fé, além disso, ela também, como nós ouvimos constantemente, além de ser usada com essa força que ela tem, é usada também em situações assim, mais leves, né? Mais corriqueiras, mas sem perder aquela noção da fé. Né? Quando uma pessoa sai, você tchau, estou indo, outro vai na fé.
né? Apesar de ser uma coisa mais leve, a pessoa realmente está desejando, vai na fé, bota a fé que vai dar certo, né? E tem todos esses contextos. Tem, inclusive, aquele que já não é um contexto bom de ser usado, né? Porque já vem um contexto carregado assim, uma certa vingança até, vamos dizer isso, de uma coisa que não deu certo, da pessoa que não soube perdoar, né? Isso já é um contexto mais amplo. Quando falar, eu tenho fé que um dia ele vai se danar, tenho fé que há de pagar por tudo isso. Ainda coloca esse peso, tenho fé em Deus, né? E nesse contexto, o que nós temos que fazer é pedir que Deus acalme o coração desse nosso irmão, né? Que traga mais entendimento, que traga mais luz. Mas a fé tem essa amplidão, né? Quando começamos a ler ou estudar sobre a fé, nós vamos seguindo assim caminhos de quando a gente pensa que está aqui já foi para outro, porque quando vamos vendo os exemplos, as passagens de Jesus, né? É uma coisa muito ampla, né? Que requer realmente um estudo, uma conversa assim bem profunda sobre a fé, né? Porque a fé não tem como, é o poder, é a força que nos sustenta em todos os momentos de nossa vida, né? E vamos ler, vamos acompanhar agora, vamos ler aqui esses itens, o item 1 e o item 2. Mas alguém quer fazer alguma colocação nesse início? Não vamos. O poder da fé. Quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem aproximou-se dele, ajoelhou-se aos seus pés e disse: Senhor, tende piedade, meu filho, que está lunático e sofre muito, pois ele seguidamente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei meu filho a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu ao pai do menino, dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando sofrerei com vocês? Tragam o menino até aqui. E Jesus, repreendendo o espírito mau que o acompanhava, fez com que este se afastasse, curando no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus e, em particular, lhe perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus disse: é por causa da pouca fé que possuem. Pois eu digo em verdade, que se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a essa montanha: transporte-se daqui para lá, e ela se transportaria. E nada seria impossível a vocês. Né? Está em Mateus, capítulo 17, 14 a 19. Versículo 14 a 19. Nas explicações de Kardec, nós temos, né? Ele vai nos dizer que são essas montanhas, que são essa pouca fé que nós ainda temos, com tantos exemplos, né? Com tanta força que Deus nos passa, que Jesus nos passa. A confiança do homem, ele nos esclarece. A confiança do homem em suas próprias forças faz com que ele seja capaz de realizar coisas materiais que não pode fazer quando duvida de si mesmo. Porém, nesse caso, devemos entender as palavras de Jesus unicamente por seu sentido moral. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade dos homens, mesmo quando está tudo correndo bem. Os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são também montanhas que travam o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé, quando é forte, fornece a perseverança, a energia e os recursos necessários para vencer os obstáculos, sejam eles pequenos ou grandes. A fé que vacila
provoca em nós a falta de confiança de que se aproveitam os adversários que devemos combater. E mais ainda, a fé que vacila não procura os meios de vencer, pois nem sequer acredita na possibilidade da vitória. Vamos dar uma paradinha aqui para conversar um pouquinho sobre esse item, que ele coloca, é o item 2, que ele coloca aqui, fala da importância, da confiança, a confiança que nós temos que ter em nós, confiança que nós temos que ter naquilo que nós vamos realizar para sermos vencedores. Acreditar que nós somos capazes, ter essa confiança. Isso, nessa primeira parte, ele se referindo às coisas materiais. Não podemos realizar alguma coisa e já de início nós começamos a duvidar. Já no meio caminho para não dar certo, Mas ele também se estende aqui para falar no sentido moral. No sentido moral, a confiança que ele nos fala nesse ponto é em relação a nós mesmos, É em relação a essa resistência, a essa má vontade, muitas vezes, que nós temos em mudar, a má vontade de superar as nossas inferioridades, que são essas barreiras, esses obstáculos que eles devem ser removidos se nós quisermos realmente, e nós queremos, fazer essa caminhada de luz, chegar a esse progresso que é o nosso objetivo, de caminhar, de ajudar, de amparar e de nos retirar dentro de nós todos esses obstáculos que só nos causam infelicidade, Porque enquanto temos todas essas dificuldades dentro de nós, nós estamos presos, nós não temos a liberdade para ser feliz. Nós estamos, assim, como dizer, amarrados nessas inferioridades, E de que forma que nós podemos fazer isso? Como podemos combater todos esses obstáculos, retirar todos esses obstáculos que estão nos acompanhando, Então, uma coisa que nós temos que fazer é realmente encarar, Eu quero descobrir, eu quero modificar, eu quero retirar, eu quero ser melhor. Então, eu preciso encarar. Encarar quem? Encarar a mim mesmo. Precisamos encarar nós mesmos nesse sentido de descobrir que fraquezas são essas que me impedem de caminhar como eu gostaria de caminhar. E logo de início, nós encontramos na pergunta, na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos qual é o meio prático e mais eficaz, mais eficiente, para aperfeiçoar-se na vida, resistindo à tentação do mal. E eles respondem que é: conhece-te a ti mesmo. E realmente, só nos conhecemos de verdade, buscando realmente, sem mascarar, sabe, quando fala mesmo de frente para o espelho, vendo o que tem de ainda não muito legal, que preciso retirar. Então, é um passo, é um primeiro passo. Conhece-te a ti mesmo. Encara os problemas de verdade. Vamos tentar buscar e conhecer que dificuldades são essas. O que eu ainda tenho, sabe, que vem caminhando comigo há tantas encarnações que ainda entravam nossa caminhada. Aqui, já o Evangelho já nos ajuda, ele já vem nos ajudando a conhecer essas barreiras, já colocam para a gente, Que barreiras são essas? E aqui ele diz, mostra. São os preconceitos, o egoísmo, as paixões, o fanatismo, a fé cega, as paixões,
enfim, orgulho, são muitos. São esses os obstáculos que já a doutrina espírita já nos mostra que nós precisamos transportar. São essas as montanhas que nós precisamos transportar. E isso cabe a nós, né? Já temos toda a ajuda, temos o conhecimento. Cabe a nós darmos esse passo, né? Porque além de conhecer essas dificuldades que o Evangelho já nos mostrou, além de conhecer, nós temos que reconhecer realmente quais desses sentimentos eu estou carregando comigo, não é? A fim de que eu possa retirá-los. Né? Que obstáculos eu preciso transpor para melhorar essa minha caminhada evolutiva e, consequentemente, a caminhada daqueles que estão comigo. Não é? Porque a gente sabe que a gente, tendo essa vontade, essa fé de que nós vamos modificar para melhor, é claro que a gente só quer modificar para melhor, a gente vai modificando também aquilo que nos cerca, o ambiente que nos cerca. Né? As conversas ficam diferentes, vamos dando uma força para quem está mais confuso, aflito em determinadas situações. E nessa caminhada, né, nós vamos ter o quê? A fé. É essa fé que vai nos sustentar para que a gente não desmoreça, para que a gente não desanime. Porque a gente sabe que essas montanhas são muito pesadas, né? E não saem assim de facilidade, né? É um peso muito grande. Então, nós precisamos ter essa fé, o poder da fé para nos sustentar, para nos dar esses meios, esses recursos para vencer essas dificuldades. Além disso, nós vivemos num mundo, ainda existe a predominância do mal, né? Convivemos com irmãos ainda em situações difíceis, situações ainda onde esses sentimentos prevalecem de uma forma muito mais forte, né? Tanto encarnados como desencarnados, né? E que se aproveitam daqueles momentos nossos de invigilância, das fraquezas, né? Para se aproximarem, né? Tentando impedir o nosso progresso. E para isso, temos que estar atentos, com os pensamentos firmes e, mais uma vez, firme na oração, não só para nos, vou dizer, defendermos, não é que seja, não só para nos defender, mas principalmente para que nós possamos levar para esses irmãos a luz das quais eles necessitam, né? A luz da qual todos nós necessitamos para clarear a nossa estrada, né? Nesse pedaço ainda desse item, quando ele diz as montanhas, a fé, as montanhas que a fé transporta são as dificuldades, a resistência, a má vontade dos homens, mesmo quando tudo está correndo bem. Esse é outro ponto que chama a atenção. Mesmo quando está correndo bem. Quer dizer, em qualquer situação, nós temos que estar sempre com essa fé dentro de nós. Né? Devemos estar firmes nas relações. Não só nos momentos, né, de aflição, naqueles momentos em que estamos mais entristecidos. Não, ele chama atenção aqui, ó. Mesmo quando tudo está correndo bem. Então, assim, não estamos vigilantes sempre podendo praticar alguma coisa boa, sempre podemos dar alguma ajuda, né? Observar quem está à nossa volta, o que a gente pode fazer, né? Tantos e tantos irmãos que estão passando por tantos sofrimentos, né? Para nós está correndo tudo bem, em parte, né? Porque se temos tanto sofrimento à nossa volta, nós sofremos também. Então, mesmo nessas horas, quando nós estivermos mais não tão infelizes como, né, muitas pessoas estão, mas mais motivo para pedir essa proteção, para pedir que essa fé seja cada vez mais forte dentro de cada um de nós. Alguém quer fazer um comentário? Vamos passar para o outro item. Oi. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Então, esse tema da fé, né, é um tema que, assim, cada um tem uma experiência com a fé, né?
tem momento, como você falou assim, né? Todo mundo tem a palavra, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé, e mesmo da forma contrária, tenho fé em Deus que Ele vai punir não sei quem, porque fez alguma coisa de errado comigo, né? Então, e aí eu penso, né? Quando você falou isso, que eu nunca tinha me atentado para isso, né? Esquecido, assim, que as pessoas chegam a falar, a associar a fé em Deus a coisas negativas também, né? Que a fé ela vai além de acreditar, de confiar, né? Porque uma pessoa ela pode acreditar, ela pode confiar, ela pode ter a convicção que aquilo vai acontecer. Mas quando a gente fala em fé, nessa relação, até essa relação com Deus, ela vai além disso, né? É como se tivesse um a mais, sabe? É como se fosse algo, uma conexão. E quando você falou na fé raciocinada, né? Para a gente que entende isso, que a fé ela precisa ser uma fé raciocinada, ela vai além. É quando eu acredito, né? Eu não vou duvidar, né? Porque fé, assim, são duas coisas que não se combinam, né? Eu não posso duvidar e ter fé ao mesmo tempo, né? Então, ter fé é a ausência da dúvida. Eu não duvido que aquilo vá acontecer. Mas aí, quando eu falo numa fé raciocinada, né, quando na oração do Pai Nosso a gente fala, seja feita a vossa vontade, a vontade do Pai, aí a minha fé ela está pautada em que o Pai ele vai fazer a vontade dele, e essa vontade nunca vai ser punitiva. É nesse momento que eu vou entender a minha relação com essa fé, porque essa fé ela vai estar baseada, né? Se algo eu tenho que passar, pode ser por merecimento, pode ser pelo meu plano reencarnatório. Então, várias coisas estão associadas ali que tem essa relação com o meu eu, né? Também. Então, quando algo a gente passa, né, pelo que a gente tem que passar nessa vida, essa fé ela está relacionada a isso, né? A entender essa vontade do Pai, a esse plano que eu tenho que passar aqui. Aí eu entendi minha relação com a fé. Eu acho que cada um de nós aqui, em algum momento da vida, já teve essa relação, esse entendimento da fé, né? Cada um de uma forma, né? Alguns perdem filhos, outros pais, né? Perda. Outros passam por tantas situações, né? Tantas montanhas, como você falou, que tem que transpor, né? Quantas coisas assim. E aí a gente vai ver essa relação com a fé, né? Exatamente. Na verdade, só complementando, Alessandra, passa pela confiança em Deus, né? Fé nada mais é que confiar. Né? Você ter a confiança, como disse aí no primeiro item que a Ivone leu, a confiança de realizar algo, né? Em relação às coisas materiais. Na relação com Deus, é a gente confiar plenamente em Deus. É certeza. E essa confiança passa pelo quê? Pelo sentimento de que Deus é nosso Pai e que Ele só quer o nosso bem. Então, se algo acontece diferente daquilo que a gente espera, aí o exemplo do Pai Nosso, né, que a gente pede, mas que seja feita a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus ela tem que ser soberana a gente, nossa vontade. Porque Ele é o nosso Pai de amor e bondade infinita e Ele só quer o nosso bem. Como a gente ainda é muito ignorante, então a gente acha que alguma coisa pode ser boa para a gente, mas que na verdade não será. E aí a gente tem que se submeter a essa vontade de Deus. A fé passa por isso, você confiar. Mesmo que aquele de primeiro momento, aquilo não seja o que você espera. Mas passando pela confiança em Deus, você se entrega. Não era o que eu esperava, mas Deus é Pai e Ele quer o meu melhor. Então, se não foi assim, era porque não seria bom para mim. Mas é difícil, né? Porque a gente acha que sempre a nossa vontade é que tem que prevalecer, né? E acha que os nossos desejos têm que ser sempre atendidos. Então, passa pela confiança que a gente tem.
eu vejo já assim, uma mudança nesse sentido aí que você está falando, né? Eu não sei, talvez um tempo atrás as pessoas se desesperassem mais, né? E perdessem até isso. Eu pedi tanto, pedi e não fui atendido, por que Deus fez isso comigo? Né? Eu acho que um tempo isso era mais forte. Eu não sei se hoje tem um conhecimento, né, um pouco maior nesse sentido, que mesmo não acontecendo aquilo, né, que a gente pede, eu acho que passado aquele primeiro momento né, que faz parte nossa, né, do ser humano, não sei se é porque nós estamos sempre aqui estudando essa doutrina espírita, então esse esclarecimento ele passa a ser mais fácil da gente entender, né? Porque não é fácil, ele fica menos difícil, né, para a gente entender, né? Mas é isso. Podemos continuar? Item 3. Agora entrou. Oi? O item... Podemos? O item 3. A fé também pode ser considerada como sendo a confiança que se tem na realização de uma determinada tarefa, na certeza de atingir um objetivo. A fé dá uma espécie de lucidez que faz com que se possa antever, pelo pensamento, a meta a ser alcançada e os meios de chegar até ela. Assim, aquele que a possui caminha com absoluta segurança. Em todos os sentidos, a fé é sempre a responsável pela realização das grandes obras. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, pois confere a paciência que sabe esperar. E também porque, ao apoiar-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir seu objetivo. A fé vacilante conhece sua própria fraqueza. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita suprir pela violência a força que falta. A calma durante a luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência é sempre um sinal de fraqueza e descrença em si mesmo. Né? O que nós podemos comentar aqui? Então, como nós falamos, em tudo que queremos realizar, né, como ele coloca aqui, a primeira coisa que temos que ter, entre as primeiras, né, é a vontade. Né? Se eu quero realizar isso, eu tenho vontade de realizar isso. Eu idealizo, eu planejo e quero fazer. Se começamos a duvidar, né, do resultado, tudo já começa a complicar, né? Como diz aqui. Mas se eu acredito que vai dar certo, ou que pode dar certo, né, eu já tenho assim, 80% de vitória nessa tarefa. Quando a gente diz que pode dar certo, é porque pode também não dar certo, não é? Mas não é no sentido, pode dar certo, então eu vou desistir, não. Né? Nós vamos tentar, vamos acreditar, vamos nos esforçar para que realizar essa tarefa, realizar um projeto, pode dar certo. Vamos confiar que ele vai dar certo. Mas ele pode também não dar certo, não é? E esse pode não dar certo, nós não vamos trazer como uma derrota, né? Ele pode não dar certo naquele momento, porque nós também não sabemos se seria naquele momento que deveria ser realizado. Mas não vamos desistir, né? Nós vamos pedir essa sabedoria para entender, porque Deus sabe realmente das nossas realizações, né? Como falou ali, muitas coisas que nós pedimos, né? Não quer dizer que essas coisas sejam boas, né, para todos nós. Então, nós temos que pedir também essa sabedoria do entendimento diante de tudo que nos acontece. Né? Até diante do que a Conceição falou, né, de não sermos atendidos, de termos, naquele momento,
mas de nos ajudar, nos iluminar com a sabedoria do entendimento, nesse momento em que achamos, né, que não fomos atendidos. Poderia não ser naquele momento, mas vamos continuar. Né? Vai ser no momento seguinte, mas isso não é um caso de ficar duvidando ou de desistir. Né? Nós vamos seguir em frente. Porque a fé, como falou aqui agora, ela é responsável pela realização das grandes obras. Então, é preciso acreditar no que se quer realizar. É preciso ter essa confiança, né, que vem da fé, mas confiança também em nós mesmos, porque é essa confiança que nos dá segurança, a segurança de ir em frente. Iniciar uma tarefa com insegurança, como falamos, com dúvida, além de já ter perdido, né, uma parte da tarefa, ainda existe aquele sentimento que a gente fica perdido dos nossos objetivos, né? Então, se não tivermos essa sabedoria, isso gera ansiedade, gera tensão, gera angústia. E isso pode levar a muita... até a pessoa ficar preocupada demais, até adoecer, porque não soube entender aquele momento. Por isso, a calma, que é essa calma que o Evangelho nos pede, a calma que nos vai dar essa sabedoria de entender, essa sabedoria do saber esperar, mas é um saber esperar sem desistir. Né? Muitas vezes nós observamos que tem pessoas que levam anos para concretizar, né, um desejo, para realizar um desejo, né? Seja de ordem material ou até de ordem moral, quando diz respeito a essas nossas mudanças, esse desejo nosso de mudança. E eu imagino assim, que é uma satisfação muito grande quando nós conseguimos esse desejo realizado. Né? É algo assim muito bom. É o que a irmã, no livro A Reforma Íntima Sem Martírio, no capítulo 18, ela fala, é a fé nas vitórias. Né? Temos fé nas vitórias, mas temos um entendimento do que realmente serão as nossas vitórias. Temos esse entendimento que temos que seguir, mas que não podemos desanimar diante daquilo que naquele momento não foi possível conseguir. Né? E por isso nós ficamos atentos, não é? Porque se deixarmos esse desânimo tomar conta, é onde entra essa fé vacilante que o Evangelho nos fala. Né? Quando que entra essa fé vacilante? Quando percebemos que estamos nos deixando levar por essa fé vacilante. Né? Quando nos deixamos levar também pela violência. Quando entramos nesse clima de desânimo, de tensão, de angústia, e acabamos entrando por caminhos que não seriam certos, caminhos que nos vão levar a um lugar bom. Quando, ao invés de entender os motivos que estamos nessa situação, muitas vezes nós mascaramos nossos... Nem chega a ser fracasso, né, vamos dizer assim, mas mascaramos coisas que não conseguimos fazer, mas não assumimos que não conseguimos fazer, por um motivo qualquer. Ao invés de indagarmos, de questionarmos os nossos motivos, porque não conseguimos fazer aquilo naquele momento, nós vamos colocando a culpa, vamos dizer assim, nos outros ou em alguma coisa, né? Mas vamos disfarçando aquele momento, que não é o que devemos fazer. Nós temos que encarar, falando, tem que interrogar, né? O que faltou para que aquela tarefa fosse realizada, o que faltou que eu não consegui realizar, mas isso tudo com muita calma, como o Evangelho nos pede, né? Porque a fé vacilante é uma fé que nós não podemos conceber, né? A fé vacilante não pode fazer parte da nossa caminhada. Como foi colocado lá no início, em relação aos discípulos de Jesus, né? Quando os discípulos perguntam a Jesus por que eles não conseguiram expulsar o demônio, e Jesus responde, é por causa da sua pouca fé, por causa da vossa incredulidade. Pois se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, terias conseguido. Então, essa fé vacilante também
Nós temos que estar sempre observando, né? Em que momento eu estou me deixando levar, né, pela angústia, pela tensão de não ter conseguido fazer alguma coisa. Mas muito pelo contrário, eu devo descobrir que força mais eu posso angariar, né? E que sabedoria eu posso trazer para mim, para mudar esse cenário, né? E o mesmo acontece também, principalmente, né, nos nossos momentos de dor, nossos momentos de sofrimento, de aflição, é o momento que nós mais precisamos ter fé. Essa fé que nos dá a certeza de que nós nunca somos abandonados. Nós nunca estamos sozinhos. Por mais que nessas horas, né, não sei se foi o Valquíria colocou na prece, por mais que nessas horas fica um pouco difícil entender ou fica difícil de aceitar por conta das nossas imperfeições, por conta das montanhas que ainda estão conosco. Temos que manter firme a oração para não permitir que a nossa fé se transforme numa fé vacilante, para não permitir que essa fé vacilante se instale, né, em nosso caminho, em nossa vida. Tá? Alguém quer colocar alguma coisa? A nossa amizade Não? em laços Então vamos ao item 4, que diz assim: é preciso não confundir a fé com a soberba. A fé verdadeira é uma aliada da humildade. E aquele que a possui confia mais em Deus do que em si próprio. Quem possui a fé verdadeira sabe que é um simples instrumento da vontade de Deus e que nada pode sem ele. E é por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A soberba é muito mais um sinal de orgulho do que fé. O orgulho, mais cedo ou mais tarde, é sempre castigado pela decepção e pelos fracassos que lhe são impostos. A soberba, né, que é a arrogância, né? Então essa soberba, a arrogância, esse orgulho, são sentimentos que não podem estar, são sentimentos que não se aliam, não podem estar aliados à fé, né? Porque a fé verdadeira, a fé sincera, ela é contagiante. Esse poder da fé que emana de Deus para todos nós, esse poder é contagiante. A fé, como diz o Evangelho, ela é mãe da esperança e da caridade, né? Formando assim aquela trindade, né, inseparável, que é fé, esperança, caridade. A fé, ela está ligada, como falou, à humildade. E a humildade é reconhecer que Deus está acima de tudo, nos orientando, nos dirigindo. Sabemos que somos instrumentos de Deus, de sua vontade. Mas sabemos também que temos o livre-arbítrio das nossas escolhas, e que somos responsáveis por elas, somos responsáveis pelos nossos atos. E que precisamos, com o nosso esforço e a ajuda dos nossos protetores, transportar essas montanhas. Né? São montanhas pesadas e difíceis, como nós falamos, que representam essas nossas imperfeições e dificuldades que vêm nos acompanhando de muitas encarnações. Nós precisamos vencê-las. Não é uma coisa fácil, mas é aí que entra a nossa fé. É aí que entra o poder da fé, mostrando que nós somos capazes. Nós temos ajuda, nós temos caminho, nós temos meio. Não é? Esse livro, né, que vocês indicaram aí, ele é uma coisa fantástica, né? Essa reforma íntima, sem martírio, é uma coisa fantástica mesmo, que nos coloca mesmo diante, é como se abrisse mesmo um caminho, né? Quando queremos
ver, enxergar de verdade que queremos mudança, encarando mesmo as nossas dificuldades, sem máscara, sem nada, nós vemos que nós podemos vencer, nós podemos alcançar essas transformações e podemos transportar todas essas montanhas que insistem na nossa vida. Alguém quer fazer uma colocação? Ao Pai que nos deu a vida, ao Cristo que é nosso Só reforçando, quando ele diz a calma durante a luta, é sempre um sinal de força e de confiança. A violência é sempre um sinal de fraqueza e descrença em si mesmo. Agora é o item 5, né? Isso. O poder da fé. Acho que tinha mais alguma coisa aqui. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. É pelo pensamento que o homem atua sobre o fluido que está livre no universo. Modifica-lhe as qualidades e dá a esse fluido impulso irresistível. Aquele que já possui um grande poder sobre os fluidos e junta a esse poder uma fé ardente, pode simplesmente, pela vontade dirigida ao bem, realizar fenômenos especiais de cura e muitos outros. Antigamente, esses fenômenos eram tidos como milagres, mas, na verdade, eles não passam de consequências da aplicação de uma lei natural. Esse é o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se vocês não curaram, é porque não tiveram fé. Então, na época de Jesus, os milagres foram feitos a fim de despertar as almas para a crença em Deus, né? A crença em Deus e a crença nos Espíritos. E assim abririam brechas nos corações dos homens para que o Evangelho penetrasse. Então, houve um tempo em que esses milagres, a palavra, o milagre, da forma entendida, eram necessários. Né? O povo entendia as coisas dessa forma. Da mesma forma, quando teve a lei de Moisés, que entendia pela força, que naquele momento precisava ser dessa forma. Então, nesse momento, os milagres aconteciam dessa forma, como milagres, para despertar nos corações a crença em Deus. Né? Quando Jesus ele fazia, quando ele erguia a mão, né, sobre alguns daqueles que o procuravam, né, ele mentalizava Deus e curava. Né? E ali todo mundo achava milagre porque não tinham conhecimento. Né? E aquilo seria porta aberta, a brecha, para que se instalasse, para que o Evangelho penetrasse e penetrasse com todos os seus conhecimentos. Né? Então, através da fé raciocinada, através dos esclarecimentos do Espiritismo, foi trazido, né, como tempo para todos nós, o significado, aquilo que realmente se chama de milagre. Né? Que hoje já sabemos que não são milagres, que os milagres não existem. Né? Existe o poder da fé, o poder do homem de bem, né? Possuidor dessa grande fé, unido ao fluido universal, ou seja, o fluido que está no universo, para que possa realizar, podemos até chamar de cura, né? Para que possa realizar esses fenômenos que antigamente se falavam milagres, né? Allan Kardec esclarece que os milagres, eles começam a desaparecer, né? Com essa noção de milagre, começa a desaparecer na exata proporção do avanço do conhecimento científico e dos processos naturais. Né? Porque a ciência nos mostrar que muitas coisas são possíveis, né? Através do magnetismo, né? Se pode alcançar muitas coisas que não são milagres. Então, pelo poder da fé, poder do pensamento, aliado a esse fluido universal, o homem
realmente um grande possuidor e dirigido ao bem, ele pode realizar esses fenômenos de cura, né? Como Jesus nos diz. Todos vocês, né? Ungidos, unidos, imbuídos desse poder, o poder da fé, sem que deixe penetrar a fé vacilante, pode realizar muitos fenômenos. Alguém quer fazer mais um comentário? Eu sei que esse é um assunto muito grande, muito importante, principalmente essa parte, né, do magnetismo, e já estamos chegando no final, a parte do magnetismo que nós vamos encontrar, né, na Gênesis, no item 5, lá no capítulo 13, né? No item 5, né? Que tem o item que diz: o Espiritismo não faz milagres. Né? Então, nós temos todo esse conhecimento aqui, que está aqui na Gênesis, né? Que nós podemos depois ler, conversar e debater. Né? Alguém quer fazer um comentário? Já estamos no finalzinho. Alguém gostaria de fazer um comentário? Não. Meu único comentário é que foi excelente, Ivone. Muito bom, valeu. adorei. Ótimo comentário. Tá. Obrigado, Ivone. Então, olha só. Então, finalizando, né, nós estamos falando assim, que essa palavra fé, né, que nós falamos no início, que ela é encontrada em vários contextos, várias passagens da nossa vida. Nós encontramos inúmeras frases, né? Frases de força, frases de ânimo, encontramos muito na doutrina espírita e em outros segmentos, sempre vamos encontrar uma força que vem trazida pela fé, pelo poder da fé. Nós encontramos em filmes, encontramos em novelas, né? Com essa temática da fé, na poesia, na música. É uma coisa interessante, a amplidão que essa palavra tem, que inspira tantas pessoas, né? Uma infinidade delas que cantam essa palavra tão pequena, mas com um poder enorme na nossa vida, né? Nós temos aí o Gilberto Gil, quando ele diz: andar com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar, não é? A fé não costuma falhar. E eu termino lendo também, é uma música, né? Eu vou lendo, vou cantar. É uma música do Diogo Nogueira, e é Fé em Deus, em que ele diz assim: a luta está difícil, mas não posso desistir. Depois da tempestade, flores voltam a surgir. Mas quando a tempestade demora a passar, a vida parece fora de lugar. Não perca a fé em Deus, que tudo irá se acertar. Pois o sol de um novo dia vai brilhar. E essa luz vai refletir na nossa estrada, clareando de uma vez a caminhada que nos levará direto ao apogeu. Tenha fé, nunca perca a fé em Deus. Para quem acha que a vida não tem esperança, para quem estende a mão e ajuda a criança, para quem acha que o mundo acabou, para quem não encontrou amor, tenha fé. Para quem sofre, para quem já sofreu e hoje em dia é feliz, para quem não alcançou tudo que sempre quis, para quem ama, respeita e crê, tenha fé. Nunca perca a fé em Deus. É isso, meus amigos, muito obrigada. Uma boa noite. Lindo. Obrigada, Obrigado, Ivone. Obrigada, Ivone. Gratidão, Ivone. Obrigada a você. Obrigada. De transformar espinhos Tá falando. Regina, então, como você não conseguiu fazer a prece no início, faz a Ouvindo prece aí? final, por favor. Ah, sim, tudo bem. Está ouvindo aí? Estamos. Então tá, meus irmãos, uma boa noite a todos. Nesse momento, vamos levar os nossos pensamentos, pedindo ao Pai amado, ilumine, Senhor Jesus, a todos os nossos irmãos médicos, trabalhadores da área da saúde, que nesse momento, Senhor, se sintam
que estão se sentindo cansados, esgotados. Que essas vibrações de refazimento, de amor e de luz que envolvem toda a nossa casa, os trabalhadores, irmãos, amigos da espiritualidade maior. Que possa, Senhor, chegar a todos os nossos irmãos, a todos os nossos irmãos em desespero, Pai, em sofrimento maior. Que essa luz, que essas vibrações que sentimos aqui nesse momento, possa ser um bálsamo, Pai, para todos os nossos irmãos. Então, Senhor Jesus, pedimos que nos dê força e coragem para que possamos continuar com os pensamentos positivos, com as vibrações para os nossos irmãos de dificuldade maior. E com a certeza, Senhor Jesus, que nada acontece em nossas vidas sem tiver algum motivo ou alguma razão de ser. Que a sua paz, que a sua harmonia, Senhor, nos envolva hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Assim seja, Pai. Boa noite. Regina, até que a Regina apareceu. Regina apareceu. Regina, boa noite, pessoal. Obrigada, Ivone, Não tem Regina? hoje. Oi? Só tem Luiz, não tem Regina. Cadê a Regina? Ela só não aparece, mas ela está aqui. A nossa menina do dedo verde. Eu já falei que eu vou lá fazer a feira. Olha, esse grupo tem blogueira, tem ecologista, olha, tem tanta coisa boa. Só tem figura importante nesse grupo. Tem gente ecológica, tem gente blogueira. Ninguém... Meus amores, para todos, grande beijo. Boa noite, até quarta-feira. Fiquem com Boa Deus. noite a todos. Boa noite, gente. Boa Abraço, noite. dona Emília. Boa noite. Obrigada, amor. Boa noite. Emília, um beijo, saudade. Gente, boa noite para todos. Até Grande quarta-feira, beijo. tá? Até quarta, Dona querida. Santinha. Dona Santinha, Boa noite. Boa noite. boa noite, Dona Emília. Boa noite, Ivone. Gratidão. Tchau, Valquíria, gente. Dona Maria, Rosemary. Boa noite, Ivone. Obrigada, minha linda. Tchau, beijo. Beijo a todos. Beijão para todos. Saindo.